Olá, queridos irmãos e amigos, um bom dia a todos. Agradecemos a Catarina pela história para as crianças e é muito bom ver a nossa igreja repleta de crianças, muitas. Que Deus seja louvado. Nessa manhã, há pessoas que nos visitam, há convidados entre nós, sejam todos muito bem-vindos. Já tivemos aqui uma bonita escola sabatina e agora vamos concluir nosso momento de adoração com a mensagem bíblica do culto dessa manhã. Eu vou convidar você para que abra a Bíblia em algumas passagens ao longo da mensagem que temos para essa manhã de sábado. A primeira passagem bíblica que eu vou abrir convosco está no livro de Gálatas, Gálatas no capítulo 4. Gálatas, no capítulo 4 e no verso 4. Aqui diz assim, na minha versão bíblica: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na minha versão aparece a expressão plenitude do tempo. Vocês também têm, penso que alguma expressão muito parecida com isso. A ideia de plenitude é como... Eu não vou encher o copo aqui, que eu sou um pouco desastrado e pode dar um acidente, pode ocasionar algum acidente, mas é como se você tivesse um copo e você fosse enchendo esse copo com água até ele transbordar. Ou seja, plenitude é uma coisa cheia, repleta, ali já está mesmo completo. Então imaginemos aqui que esse copo agora vai ser cheio e vai estar completo. A plenitude do tempo indicava que a hora exata havia chegado. E aqui a Bíblia fala sobre a primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio pela primeira vez a esse mundo, ele veio na hora certa. Aquilo tinha que acontecer e era mesmo para ser daquela maneira, naquela época. É curioso que a profecia bíblica, lá no Antigo Testamento, apontava para quando seria a volta de Jesus, a primeira vinda de Cristo, do Messias. Entretanto, a Bíblia vai dizer em Mateus 24, 36, são palavras do próprio Cristo, quando fala do seu agora regresso, ele diz assim, a respeito daquele dia e hora, vocês conhecem essa passagem? Ninguém sabe. Os anjos não sabem, o Filho não sabe, apenas o Pai. De tempos em tempos, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu como pastor, me sinto na obrigação de falar sobre esse tema, que é o tema que dá origem ao movimento Adventista do Sétimo Dia. A ideia, a crença de que Jesus irá voltar a esse mundo. Você acredita que Jesus irá voltar? Sim? A Bíblia diz que a primeira vinda dele foi na plenitude do tempo. A segunda vinda, igualmente, também será no tempo exato. Agora, qual é esse tempo exato? Nós vamos aqui para o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e depois vamos ver alguma coisa também no Evangelho de Marcos, e vamos ver aqui algumas referências bíblicas sobre esse tema. Lucas 21, a partir do verso 5, Jesus ele vai falar sobre a destruição do templo de Jerusalém. Ele diz assim, Lucas 21, verso 5, tá bem? Diz assim, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia ela cumpriu-se. Quando Jesus falou da destruição do templo, e na visão dos judeus naquela altura, era muito comum associar uma nova destruição do templo com o fim de todas as coisas. E Jesus, ele aproveitou realmente essa conexão, mas ele ampliou o significado das coisas. E aqui ele vai falar sobre os sinais
porque ele é questionado no verso 7. Perguntaram, veja aí comigo, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então a pergunta foi, Senhor, afinal, quando é que o templo será destruído? Quando finalizarão todas as coisas? No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar os discípulos sendo mais, o relato de Mateus é mais incisivo. Eles perguntam, Senhor, e quando será o estabelecimento desse reino? Aqui nós vamos ver que Jesus ele começa a responder esse questionamento. Verso 8 diz assim, respondeu ele, vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Eu sei que as catástrofes naturais, elas nos levam rapidamente à compreensão de que o mundo está mais perto de acabar. Você já teve essa impressão? Quando vem aí os fogos, terremotos, essas catástrofes, elas nos trazem logo essa impressão. Também as guerras, e nós estamos agora não a presenciar, mas a acompanhar uma guerra que acontece na Ucrânia. E agora a Ucrânia contra-ataca e essas guerras, esses rumores de guerras, eles também nos conduzem a um rápido raciocínio de que Jesus está muito perto de voltar. Entretanto, o próprio Cristo, ele alertou para isso e disse assim, olha, quando vocês ouvirem falar dessas coisas, não se espantem, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmãos, nós temos uma tendência a realmente não marcar novas datas para a volta de Cristo, mas nós trabalhamos com uma tal perspectiva de tempo. E eu sei que é normal que muitos de nós cheguemos à seguinte conclusão, não passa mais 10 anos e Jesus volta. Alguém já se deparou com esses pensamentos? Eu também já. E é natural, não é errado pensar assim, só que você tem que ter cuidado em se apegar a essa perspectiva de tempo, porque pode ser que ele ainda não venha nessa estimativa que você criou. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, nós entendíamos que Jesus não passaria do ano 2000. No ano 2000 era, pronto, ali, Jesus, olha, até 2000, perto a gente chega, mas a gente não passa dali. Já são 2022. Ainda bem que eu não me agarrei àquela perspectiva como se fosse uma verdade absoluta. Jesus, ele diz, quando vocês virem essas coisas, essas movimentações, catástrofes, guerras e etc., entendam que o fim virá. E é necessário, essas catástrofes todas, elas nos relembram que o fim precisa acontecer. Porque se o mundo vivesse num estado assim de muita paz, nós cairíamos numa outra tentação, de achar que não precisa, para que fim se está tudo aqui, se o céu já é aqui, não é? Então, nós entendemos que o fim irá acontecer. E alguns ainda se apegam com outra ideia e dizem assim, não, mas afinal, o fim acontece quando eu morro. Isso está certo? Está certo, claro, o fim quando você morre, para você acabou, não é? Só que nós não podemos desprezar a ideia bíblica de que haverá sim um final para todas as coisas. Independente da tua morte, da minha, um dia esse mundo aqui, ele será levado a juízo. Haverá um fim para tudo que nós vemos aqui. Um fim e um recomeço. Nós podemos aqui dar um salto, abrir a Bíblia em Pedro e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Um dia desses eu ouvia um teólogo e ele falava que, sim,
todas as coisas um dia serão restauradas e que essa é uma crença universal entre os cristãos. Mas eu lembro que aquele teólogo ele falou assim: entretanto, a crença de que o mundo será destruído, ela é uma crença que não é bíblica. E ele falou assim, com todas as palavras. Vamos ver o que diz a Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E aqui nós vamos ver o verso 12. Todos encontraram aí? 2 Pedro 3, 12. O que diz aí? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. De acordo com esse verso, esse mundo será destruído, sim ou não? É o que a Bíblia diz. Então, aqui está profetizado que um dia o planeta Terra como nós conhecemos, e aqui diz que será com fogo essa destruição. Diz assim que os elementos, eles abrasados se desfarão. Portanto, o que nós encontramos aqui, irmãos, é uma profecia que aponta para tal destruição. Mas o verso 13, ele nos lança também uma palavra de esperança, quando diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, o mundo será destruído, entretanto, também será restaurado. E talvez para aqueles que já são adventistas e já aguardam essa esperança há muito tempo, essas coisas não tragam qualquer novidade. Entretanto, eu gostaria de ir para Mateus 24 e perceber convosco qual é, afinal, o grande sinal que aponta que o fim, ele realmente chegou. Porque Jesus ele vai falar dessas catástrofes, guerras, confusão, um cenário religioso. Mateus 24, tá bem? É um cenário religioso, político, social muito confuso. Mas no verso 14, ele aponta para o grande sinal do fim. Mateus 24, 14. Todos abriram aí? Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Do ponto de vista numérico, vocês acham que estamos perto ou longe de ver essa tarefa concluída? Perto ou longe? Daqui eu vejo assim a leitura labial, uns falam perto, outros falam longe. São duas sílabas, alguns acham que estamos perto, outros acham que estamos longe. Me permitam revisar alguns números convosco. Vocês sabem qual é a população mundial? 8 bilhões de pessoas. E acredita-se que até 2030, um pouquinho, chegaremos a 9 bilhões. 9 bilhões. Mas hoje, vamos pensar em hoje, 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, apenas 2,3 bilhões são professamente cristãos, ok? Dos 8 bilhões, 2,3 são professamente cristãos. E eu digo professamente porque nós sabemos que esses números, eles nem sempre são tão reais quanto parece. Desses 2,3 bilhões de cristãos, o número de adventistas no mundo, ou seja, os que já ouviram essa mensagem e já aceitaram, é de 21 milhões de adventistas. 21 milhões. Isso dá uma projeção de um adventista para cada 380 mil pessoas. Conseguiu idealizar isso? Vocês sabem qual é a população de Caldas da Rainha? Sim? Não sabem? Quem pode me ajudar aí? Pelo menos pelo que o levantamento que eu fiz, giramos aí a volta dos 50 mil habitantes. Então, você vai multiplicar isso daqui por 5, não dá mais, 5 por 8. E vai pensar que é como se houvesse um adventista para cada 8
cidades de Caldas da Rainha ao redor do planeta. Quando pensamos na perspectiva da presença adventista, ou seja, dessa mensagem que pregamos, já estamos presentes em 212 países do globo. E isso é muito bom, afinal, são 234 países registrados. Então já estamos em 212. E aí você pensa, não falta muito. Mas em alguns desses países a população é de milhões de habitantes. E lá nós só temos a ADRA. E a ADRA, que é a nossa ONG para recursos assistenciais, ela não tem liberdade para pregar. Então nós temos a presença de adventistas, mas sem liberdade alguma para proclamar nossa mensagem. E nós temos países do gênero assim, 200 milhões de habitantes e 10 pessoas que são nossos funcionários da ADRA que estão lá. Às vezes alimentamos a ideia de que as catástrofes, os sinais, os eventos, parece que tudo está a encaixar-se muito bem e Jesus ele vai voltar daqui a uma semana por causa disso. Eu quero deixar claro para vocês que estamos muito perto da volta de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam que o último grande sinal para a volta de Cristo é um sinal sobrenatural. Porque cumprir essa tarefa de pregar o Evangelho para todo mundo é um sinal que, sinceramente, eu e você não temos como fazer. Ou você acha que sim? Você acha que o ser humano, com muitas habilidades e talvez com a tecnologia, com a internet, vão conseguir fazer isso? Pela nossa capacidade? Não. Isso será possível apenas pelo poder de Deus. Por sua vez, eu posso dizer para vocês que durante a pandemia, quando eu vi o mundo inteiro, e eu imagino que o mundo inteiro, falar sobre o mesmo assunto, vocês lembram disso, né? Nós não temos informação da Coreia do Norte, mas dos outros países onde nós sabemos qualquer coisa, nós ouvimos que toda a gente sabia o que era coronavírus. Não é essa impressão que a gente tem? Todas as pessoas sabiam que era o vírus e como proteger-se e essas suposições todas. O que nós podemos, pelo menos a conclusão que eu fiz quando eu vi esse cenário, é que da mesma maneira que um vírus ele tornou-se tão popular e as pessoas tinham ali que assumir determinado comportamento diante do tal vírus, na hora que Deus disser assim, olha, agora o Evangelho será pregado em todo mundo, chegou a hora desse sinal cumprir-se. Quando esse momento chegar, no calendário de Deus, acreditem, isso vai acontecer. Isso vai acontecer de uma maneira sobrenatural, impressionante. E é nesse contexto que eu costumo dizer que esse último grande sinal e real sinal que aponta para o fim, esse sinal ele pode acontecer realmente do dia para a noite, ele pode levar alguns anos mais, e ele não começa lá fora, ele começa entre o povo de Deus. Os que fazem parte da igreja, os que são povo de Deus, mas talvez estão sinceros em algum lugar, espalhados. O Espírito Santo de Deus, ele capacita o povo de Deus para que essa mensagem seja levada para todo mundo. Isso daqui precisa ser pensado e refletido quando nós enxergamos o desafio tão grande que temos diante de nós. Meus amigos, Jesus, ele vai voltar, mas antes que ele volte, nós precisamos que um povo esteja preparado para receber essa capacitação sobrenatural para falar do seu amor. E hoje o convite continua aberto para que eu e você façamos parte desse povo, para que eu e você possamos unir a nossa voz a esse coro que avisa para o mundo que o fim virá. O fim virá. Eu ainda, antes de concluir essa mensagem, quero relembrar que nas diversas crenças e religiões globais existe a crença de que o mundo vai acabar. Você vai ver os muçulmanos dizerem que
o juízo de Deus vai vir sobre a terra, que está perto, eles falam isso, que está perto o grande dia do julgamento. Você vai ver mesmo religiões como o budismo, que tem ali uma conexão original com o hinduísmo, e eles entendem que um dia esse mundo ele irá passar por um ciclo de destruição e de renovação. É curioso porque são ideias que rondam não só o ambiente cristão. É bom saber que eles têm a noção de que um dia o mundo chegará ao seu fim. Isso é bom. Entretanto, há alguns riscos que surgem diante dessa perspectiva. E o principal de todos os perigos é o seguinte. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na tal nova era. Eu lembro que na década de 90, início dos anos 2000, a gente falava um pouco mais disso. Se bem que os idealizadores da nova era, eles começaram a falar disso na década de 60, 70, e a coisa vai se espalhando pouco a pouco, muitos livros, e isso vai se infiltrando em muitas ideologias. Mas o ponto culminante dos ideais da nova era é a vinda de um ser iluminado que vai reger esse mundo e conduzir esse mundo à paz. E eu não vou pregar aqui com detalhes o que o pessoal que acredita na nova era ensina, tá bem? Mas eu quero fazer aqui sim essa correlação entre o que eles ensinam, entre o que os muçulmanos aguardam, os budistas e etc, e as grandes religiões e até mesmo os ateus, porque você vai ter cientistas como Stephen Hawking que falou algumas vezes em estudos publicados, em entrevistas. O Stephen Hawking, que já faleceu faz uns anos, ele dizia o seguinte, que o planeta como nós o conhecemos, ele facilmente poderá deixar de existir. E que nós temos que, como raça humana, procurar vida em outros planetas. E ele falava isso. E ele não acreditava em Deus, na Bíblia, nada. Mas é curioso como parece que esse anseio do ser humano por não é um anseio, mas uma noção de que o mundo terá um fim. Independente do meu fim, porque um dia eu vou morrer, o mundo terá um fim. Haverá uma restauração. E aí surgem tantas propostas. Uns acham que a gente tem que construir uma nave espacial e ir embora. Outros entendem que será um ser iluminado que vai aparecer e vai conduzir todas as coisas e o mundo num processo de restauração. Sobre esse engano, Ellen White, escritora da nossa igreja que nós consideramos que foi inspirada por Deus, ela diz o seguinte, isso está no livro Eventos Finais e também no livro Grande Conflito. Ela diz, como ato culminante no grande drama do engano, e o próprio Satanás personificará Cristo. Ouviram isso? Mesmo as crianças que estão aqui ouviram isso? Eu queria que todos ouvissem bem. Então, esses falsos cristos que aparecem aí, que são fracos assim, que não influenciam muita gente, esses aí ficarão de lado, porque haverá realmente um grande engano, onde Satanás ele personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Ou seja, eu hoje aqui nessa manhã estou a falar para vocês que Jesus vai vir. E aí daqui a pouco aparece alguém no YouTube, na internet, e diz assim, olha, eu sou Jesus e eu voltei. Eu prometi que ia voltar e voltei. Inclusivamente eu disse que todo olho iria ver. E agora pela internet aqui, todas as pessoas podem me ver. E aí ele vai trazer uma pessoa aleijada, paralítica, e ele vai fazer um milagre. E essa pessoa vai levantar. E não vai ser um milagre assim falsificado, vai ser uma pessoa mesmo que era paralítica desde a infância, muito parecido com o que Jesus fez. E aí ele vai fazer assim
um discurso de unificação das potências mundiais para que a paz finalmente seja estabelecida para sempre. Vocês não acham que isso será extremamente apelativo e que vai enganar muitas pessoas e que poderá enganar talvez aqueles menos avisados? Eu espero que nenhum dentre nós aqui. Hoje, nessa manhã, você está ouvindo o que vai acontecer, está profetizado. Isso daqui vai acontecer. Quando acontecer, você tem que lembrar do que Jesus falou. A Bíblia diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Verá porque ele virá como? Nas nuvens dos céus e vai cruzar o céu, vai atravessar esse planeta, dar uma volta com milhares de anjos. Naquela ocasião, os mortos, eles ressuscitarão. Haverá ressurreição de mortos. E isso Satanás não fará. Então, mortos ressuscitarão na volta de Cristo, a original. Ele vai estar nas nuvens dos céus, milhares de anjos o acompanharão, a trombeta vai soar, nós não podemos jamais ser confundidos. Jesus irá voltar e nós precisamos conhecer qual será a volta legítima. E exatamente essa mensagem nós temos que falar para as pessoas, para que pessoas sinceras não sejam enganadas por Satanás quando ele falsificar a vinda de Cristo. Meus irmãos, essa esperança é a esperança que nós carregamos há muito tempo. O cenário profético aponta para o fim. Pode ser que Jesus volte até o final do ano, e eu não estou a falar aqui porque nós vamos morrer. Pode ser que ele volte mesmo. Eu estou a falar literalmente, irmãos. As coisas podem acontecer assim muito rápido. Amém, né? Agora, pode ser que ele demore ainda alguns aninhos. Esteja preparado. Esteja preparado. As coisas já estão difíceis e vão ficar cada vez mais difíceis. O que é certo é que Jesus vai voltar. E nessa manhã eu quero convidar você para mais uma vez buscar no Senhor o preparo adequado para esse grande momento. E aí eu lembro de uma ilustração que já ouvi e até acho que já contei para vocês. De um garotinho, e era dessas crianças assim que são bem... gostam de pregar peças nas pessoas, né? E ele vivia numa aldeia, e ali naquela aldeia, próximo, havia lobos. E tinha um lobo que rondava e já tinha atacado pessoas. E aquele miúdo, ele, sabendo desse medo que as pessoas tinham, o que ele fazia? Ele, do nada, começava a gritar no meio da aldeia: lobo, lobo, lá vem o lobo, lá vem o lobo, lá vem o lobo. E as pessoas desesperadas corriam, protegiam-se. E quando ele viu o desespero das pessoas, conta essa lenda, essa fábula, que ele começava a rir. E ele ria e rolava de rir, achava muito divertido que as pessoas tinham medo. Lá vem o lobo, e o lobo, e o lobo, e o lobo não vinha. E ele fez isso uma vez, duas, quando daqui a pouco as pessoas entenderam que o miúdo, na verdade, ele só queria mesmo era dar boas risadas. Não deram mais atenção para o que ele falava. E num belo dia, conta a história, que veio o tal lobo. E veio mesmo, e era verdade. Dessa vez o lobo veio. E quando o lobo veio, quem viu o lobo? O miúdo. E aí o miúdo gritou. Gritou, lobo, lobo, lobo. E ele gritou mesmo desesperado. Mas as pessoas não acreditaram. E por que não acreditaram? Porque, sei lá, já foram tantos alarmes e parece que falsos alarmes. E infelizmente o lobo conseguiu atacar algumas pessoas ali. É o que conta a história. É uma história. Mas que nos traz uma lição de que os alertas do Senhor de que o tempo está próximo não são como os gritos do menino. São alertas verdadeiros. O tempo está próximo. E nós precisamos buscar diariamente essa preparação. Porque os sinais estão aí. E não falamos das catástrofes, das guerras,
da convergência política, do cenário global, das profecias de data que já encerraram há mais de 150 anos. Não, nós estamos aqui a falar da possibilidade de um mundo que hoje está plenamente interligado. E Deus, literalmente, num estalar de dedos, pode fazer com que o Evangelho alcance o mundo inteiro. E o fim venha, como nós há tanto tempo aguardamos. Quer você estar pronto para a volta de Cristo? Sim? Eu também quero. E que essa mensagem esteja sempre viva na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.